Vamos falar sobre Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui com a Natália Mercedes e com a Jacilda, não é isso? Representando aqui a entidade. Vem aí uma assembleia, não é isso, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Itajaí, boa tarde, Adnoel e todos os ouvintes da Rádio Andaiá. É isso mesmo, Itajaí. Nós estamos no período da campanha salarial. Nossa database é em 1º de março, né, que é o período que a gente renova a convenção para o aumento do salário. E a convenção ela é um ato que se torna jurídico a partir do momento em que os dois sindicatos assinam. Sim, passa a valer patronal como e lei. Da classe, não é? Sindicato dos Trabalhadores e do patronal. Então, quando chega no período anterior, a gente faz a assembleia, discute quais são os pontos que a gente quer encaminhar como pauta e depois a gente aprova em assembleia e encaminha para o sindicato patronal para daí então começar as rodadas de negociação para poder valer a partir de 1º de março. Então, nós estamos convocando a categoria para estar conosco nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 18h30 será a primeira convocação, às 19 horas a segunda convocação. A gente convoca toda a categoria, associados do sindicato ou não, mas que seja trabalhador do comércio, inclusive das cidades que fazem parte agora do sindicato. Quais são os municípios? Vazedo, Mangabeira, Conceição do Almeida, Dom Macedo, Sapeaçu e São Felipe. Todos integrados? Todos integrados agora na base do sindicato. Então a gente convoca também trabalhadores dessa região. Nós vamos também estar visitando cada cidade dessa para conversar com esses trabalhadores que não poderão vir. Mas a assembleia é aberta para todas essas cidades, os trabalhadores dessas cidades todas para participar conosco. Bem, essa convocatória que vocês estão fazendo significa que também o processo de proposições, né, para reajustes vai ser discutido em conjunto. Exato. Com todos esses municípios. Isso. Então nós vamos discutir nessa assembleia todos os pontos da convenção que a gente precisa propor alteração, complemento ou retirada. É um momento em que a gente chama atenção porque às vezes o trabalhador depois reclama: por que não colocou isso na convenção? Por que não colocou aquilo? A hora é essa de colocar as proposições. Exato. Né? Esse é o momento de colocar. Bem, de colocar as propostas na assembleia e ser votada. Nós inclusive já tivemos uma assembleia em dezembro, onde a gente fez um primeiro preâmbulo das propostas, escutamos alguns e fechamos com o jurídico algumas propostas. Vamos apresentar e também o que os trabalhadores apresentarem, nós estaremos também com o jurídico presente na assembleia para ir aprovando o que a categoria quer. Bem, além das sugestões que serão trazidas pelo próprio trabalhador que vier participar da assembleia, o que é que o sindicato também já elencou em nível de diretoria para apresentar como sugestão? Veja bem, Itajaí, no momento em que a gente vive, é um momento de retirada de direito, é isso que estão fazendo conosco. Depois da reforma trabalhista, que foi um golpe muito duro no lombo do trabalhador, esse trabalhador que sustenta o país, esse trabalhador que em Santo Antônio a maior categoria são os comerciários, já estão começando a sentir os efeitos dessa maldita reforma trabalhista, que foi uma reforma patrocinada pela classe patronal. Aqui em Santo Antônio, de que forma isso já está refletindo na classe trabalhadora? Agora, em dezembro, já refletiu quando a gente não conseguiu firmar aquele acordo para os horários extraordinários das vendas de Natal e Ano Novo, Natal. E isso já foi um prejuízo porque até os consumidores reclamaram. A gente antes sabia o horário que ia funcionar, até que hora cada loja ia ficar. Então a gente já se programava para ir nesses horários. Então a falta do acordo prejudicou até o consumidor. Qual é a sem falar no trabalhador que ficou sem saber qual dia que ia folgar, qual o dia que ia trabalhar. Aí as escalas não eram cumpridas, nós estivemos na rua visitando, teve empresas que nos procurou e foram várias empresas
que fez conosco o acordo para poder dar a... Eu lembro que eu estive lá fazendo matéria justamente sobre esse período, foi dito pela Aline que algumas empresas haviam feito alguns ajustes, alguns acordos, outras ainda não haviam procurado a entidade, mas que estavam sendo aguardadas, não é? E qual é a principal colocação do patronal nesse sentido? Qual foi a principal colocação para cumprir ou não cumprir essa ou aquela sugestão? Nós temos empresas com várias formas de pensar. Sim. Tem aquelas empresas que nos procuram e dizem: nós vamos continuar homologando, nós vamos continuar fazendo o acordo, nós vamos continuar fazendo de tudo para que o meu trabalhador, que é o maior patrimônio da minha empresa, não fique prejudicado. Então tem empresário que chega lá e senta com a gente, faz o acordo e cumpre direitinho as escalas, as folgas. Mas já tem outros que não. Teve vários que a gente chegou: que negócio de acordo, agora com a reforma trabalhista eu posso deitar e rolar. Só que estão esquecendo que muita coisa na reforma também não foi alterada. Sim. Por exemplo, a lei federal que rege a categoria comerciária diz que a jornada é de 44 horas semanais e 8 horas por dia. Certo. E que para mudar tem que ser mediante acordo. Só que eles começaram a achar que agora eles podem botar o trabalhador de 7 da manhã a 7 da noite sem precisar folga nem nada. Então, cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito de pensar. E isso às vezes prejudica muito, porque o trabalhador sofre com isso. E alguns ficam com medo de reclamar. Ou de pedir a informação também, né? De pedir a informação, com medo de ganhar desemprego, né? Mas o sindicato está fazendo o trabalho dele, tanto que agora mesmo nós ganhamos um processo contra as lojas americanas e os trabalhadores vão receber a parte dele. Os trabalhadores da época que a gente fez a fiscalização. Foi questão de hora trabalhada? Foi questão de jornada, excesso de jornada. Nós ganhamos o processo e aí os trabalhadores vão receber, tão felizes da vida por ter sido amparado pelo sindicato. E aí que a gente chama a atenção: a importância do trabalhador do comércio de Santo Antônio de Jesus estar filiado ao sindicato. Ele tem aí uma representatividade mais consistente, não é? Porque no golpe da reforma, a principal coisa que eles fizeram foi retirar a proteção do trabalhador. A proteção na lei, querer destruir os sindicatos que defendem o trabalhador e querer destruir a justiça do trabalho, que também procura equilibrar a força do capital e trabalho. Só que o trabalhador, nesse momento de dificuldade, o que ele mais tem que fazer é se unir ao sindicato para fortalecer. Porque quanto mais forte o sindicato estiver, mais o trabalhador vai ter a defesa e a proteção dele. Natália, de quando a lei acabou sendo efetivada, mês de novembro, se não me engano, não é isso? Mês de novembro. De 2017 até o presente momento, vocês já observaram, já registraram contratos de trabalho nas novas modalidades? Já tem chegado lá, o pessoal, teve empresa que demitiu o trabalhador para contratar como intermitente. Para contratar novamente, não é? Esse é um dos grandes entraves e um dos grandes medos do trabalhador, essa questão da demissão para recontratação. E com essas novas modalidades. Eu assisti a um programa, não me recordo qual, semana passada, onde um jurista afirmava que agora o Brasil vai ser talvez o maior rodízio de mão de obra do mundo, com essa mudança, pelo menos nesses primeiros momentos. Ou seja, a pessoa agora perde o seu posto de trabalho, mas continua na empresa dentro daquela situação de rotatividade constante. Como é que o sindicato observa isso? E tem muita coisa que não pode ser feito. A reforma trabalhista, ela detonou vários direitos dos trabalhadores, mas tem coisa que não pode ser acordo individual, entendeu? Então, a gente sempre comenta com o trabalhador que ele tem que se manter informado. Existe alguma situação nessa nova legislação que a presença do sindicato de classe, seja ela qual for, é necessária, se faz necessária, é indispensável? Existe sim. Por exemplo, essa modalidade agora criou um tal de acordo anual para, como é que diz, indenizar o período por ano. Sim. Então, só pode ser feito mediante a presença do sindicato. Por outro lado, tem também a possibilidade do sindicato assistir à homologação dentro da empresa. Sim. Se o trabalhador, né,
E a empresa não pode negar ao trabalhador essa condição. Não pode, porque ele tem o direito de buscar a defesa dele, né? Então, seja um advogado, seja o sindicato. E nós vamos estar trabalhando nisso. Agora ainda tem várias empresas fazendo homologações, seguindo as orientações e dizendo, não, para mim, a homologação do sindicato me dá segurança, porque eu sei que eu estou pagando direitinho e o trabalhador está recebendo a parte dele. Por outro lado, a gente percebe também com essa questão da reforma, que foi realmente para atingir o trabalhador, a gente percebe que a renda do trabalhador caiu. Isso já é uma coisa que a gente notou. A renda do trabalhador caiu. E aí você pergunta, como é que vai movimentar e melhorar a economia se o trabalhador vai ganhando menos? A gente percebe, por exemplo, o DIEESE publicou que no mês de dezembro, pela pesquisa que foi feita, o salário mínimo para atender as necessidades conforme a Constituição Federal teria que ser no mínimo necessário de R$ 3.585. Aí vem o governo temeroso e coloca R$ 17 de aumento no salário mínimo. Quanto tempo faz que não se tem um aumento tão esdrúxulo? E um detalhe, né? Porque é menor aumento, que a inflação. Isso, e o próximo reajuste, caso o governo resolva determinar, só a partir de 2019, pelo que eu entendi. Exato, é isso mesmo? Até 2019. Então, o que acontece? A inflação fechou em 2,07. O reajuste do mínimo foi 1,81. Isso é ridículo. Tem que ser acima da inflação, entendeu? Né? Tinha que ser igual. Pelo menos. Aí, quando ele faz isso, ele prejudica toda a classe trabalhadora e retrai a economia. Porque sem dinheiro você compra? Não compra. Como é que a gente vai comprar se não tiver o dinheiro no bolso? Essa é que é a grande questão. Você não tem como comprar e movimentar a economia se você não tiver dinheiro no bolso. Por isso aí, a importância da agora nessa campanha salarial é a gente sensibilizar as empresas no sentido de que a gente precisa dar um reajuste bom para a categoria, e esse é um dos pontos principais que você perguntava da pauta da convenção. Sim. A gente precisa dar um reajuste bom para levantar a economia do município. Porque se não fizer isso, as empresas vão sentindo também. Quais são as dúvidas que o trabalhador tem levado, tem perguntado ao sindicato depois da reforma trabalhista, depois de tantas explicações, tantas entrevistas que foram dadas, não só aqui, mas em todo o país, né, por pessoas especialistas na área, a própria Justiça do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho? Quais são as dúvidas ainda que permeiam a cabeça do trabalhador do comércio de Santo Antônio de Jesus quando procuram o sindicato? São muitas, muitas. O principal deles é como fazer agora com a jornada. Sim. Né? A hora extra, as folgas, são coisas que eles perguntam. A carteira de trabalho, o contrato de trabalho. As férias fracionadas. As férias fracionadas, que isso é um absurdo. A medicina já comprovou que 30 dias não é ainda o suficiente para você descongestionar sua mente do trabalho e descansar. Mas a própria medicina mesmo já... com as pessoas assim afirmando que não conseguem ficar fora do trabalho por mais de 15 dias, que sentem falta, que querem estar em atividade, isso ainda... Uma boa parte dos trabalhadores às vezes pensa assim pelo fato de ganhar pouco e vai fazer o que nas férias. Tem também o medo, né, de quando retornar perder o emprego. Ele não quer ficar afastado da empresa por muito tempo, não é isso? Pois é, então esse é um dos itens. Coloca, o pessoal tem dúvida sobre a questão das férias, sobre a questão da jornada, sobre o contrato intermitente, sobre a questão da insalubridade, uma série, são muitas dúvidas. Tem procurado muito o sindicato? Até as domésticas nos procuram para poder tirar dúvida também. São muitos itens, cada caso é um caso. Agora o pior ainda é excesso de jornada e a falta da carteira assinada, né? Porque esse é um dos... Se você observar, uma boa parte dos processos em Santo Antônio de Jesus é por falta de assinatura nas carteiras. Ainda por incrível que pareça. É um índice muito grande. Empresas que você não via acontecer isso, está com funcionário de 6 meses sem carteira assinada. Agora, entendeu? Fica aquela situação, né? Ou se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O trabalhador precisa trabalhar, precisa do posto de trabalho, precisa do salário e muitas vezes se sujeita a essas situações. Se sujeita exatamente porque necessita. Qual é a orientação que o sindicato passa em casos como esse, até para levantar a autoconfiança do indivíduo
que se prestam a uma situação como essa, o que é que vocês têm dito para essas pessoas? A primeira coisa é que eles denunciem. Eles mantenham o sindicato informado do que está acontecendo, porque já teve empresas que o pessoal teve lá no sindicato, denunciou, a gente foi na empresa, conversou e conseguiu reverter o quadro, e a empresa passou a assinar a carteira do trabalhador e conseguimos resolver parte do problema. Então, uma das coisas é essa, denunciar. E a outra coisa é, não assine nenhum documento na empresa sem antes procurar a orientação do sindicato. A gente ouve falar no dia a dia que às vezes o trabalhador tem medo de apontar tal situação adversa, irregular, com medo também de que a empresa que está praticando isso com ele passe adiante para as outras, que aquele trabalhador seria uma pessoa problemática, seria uma pessoa intransigente, que não aceita o que a empresa quer colocar, a empresa oferecendo a vaga para ele trabalhar, oferecendo o posto de trabalho e renegando, negando, melhor dizendo, para o trabalhador alguns direitos que ele ainda tem, e quando a pessoa procura o sindicato e a empresa toma conhecimento disso, internamente, digamos assim, entre elas, existe esse eixo de comunicação. O sindicato observa isso aqui em Santo Antônio? Veja bem, já foi muito pior. Já teve uma época de fazer relação de trabalhadores que buscavam seus direitos e passar nas empresas. Que absurdo. Já teve isso, e foi um dos combates muito ferrenhos nosso no início do sindicato, que agora está completando 28 anos. Então, no início era muito grande isso. Depois, aos poucos, a gente foi quebrando um pouco, porque com o avanço da luta sindical e da justiça do trabalho, eles foram percebendo que eles poderiam, por exemplo, responder um processo na justiça por isso. Algumas empresas responderam por assédio moral. Algumas empresas responderam, Jailda? A gente conseguiu trabalhadores que chegou ao sindicato com a prova, comprovando que a empresa fez mal informação do nome dela, e a gente conseguiu entrar com ação na justiça e teve essa testemunha, e a empresa pagou uma multa, foi penalizada por assédio moral. Veja, qual é a sua atividade dentro do sindicato? Como é que você também acompanha toda essa reviravolta na legislação trabalhista e a situação do trabalhador aqui na nossa região de um modo geral? A minha atividade dentro do sindicato é de tudo um pouco, né? Mas meu setor mesmo é mais com os associados, né? Diretamente nas carteirinhas do associado, e a homologação, né? Pois não. Que hoje o maior medo do trabalhador é exatamente essa falta de homologação, que a lei não obriga mais a empresa e levar o trabalhador para homologar. Sim. E isso já, depois da lei, a gente já está sentindo mesmo um prejuízo muito grande com o trabalhador. E a gente está batendo e dizendo ao trabalhador, antes da homologação, já que não vai ter mais no sindicato, porque a homologação era o ato que a gente conferia o documento, a gente verificava tudo que estava certo, e passando pelo sindicato, a gente ainda achava erros. Imagine só esse trabalhador que não tem todo esse conhecimento do que é que está certo, do que está errado, o que é que está acontecendo dele dentro da empresa. E eu vou lhe dizer, de dezembro para cá, os trabalhadores que foram no sindicato, depois de receber a rescisão, a gente constatou, sim, vários erros no pagamento da rescisão. Então, a gente está chamando a atenção do trabalhador. Hoje é o maior medo do trabalhador. Hoje é exatamente a falta da homologação, porque muitos têm experiência de ir para o sindicato homologar e ver que, a partir do momento que o sindicato conferiu a rescisão, encontrou erros. Imagine eles que não estão indo para o sindicato. Quem vai amparo, conferir? Quem vai dar esse amparo para ele e dizer, você tem direito a isso, a aquilo outro? E principalmente que o nosso trabalhador hoje, ele não conhece nossa convenção toda. Sim. A gente tem a convenção coletiva, que temos várias cláusulas, e o trabalhador não sabe qual as cláusulas da convenção, e que no momento da homologação tem também algumas cláusulas que tem que estar naquela homologação. Então, hoje também, esse é um grande problema que a gente está enfrentando, né? E a gente está dizendo ao trabalhador... E agora, né, no período de janeiro, tem que estar muito cuidado. Tem uma cláusula mesmo, não é na convenção, mas é a lei 7.238/84, que é a lei que antecede a database, né? O trabalhador do comércio, a database dele, a Natália já falou aqui, é 1º de março. O trabalhador que for demitido com aviso indenizado,
que tem a projeção até 28 de fevereiro, ele tem direito a receber um salário a mais. E o trabalhador que estiver cumprindo o aviso, que termina o aviso dentro dos períodos que antecede a database, ele tem também direito. Então, muitos trabalhadores não sabem dessa lei. E toda vez que a gente faz a homologação nesse período, eu vou dizer a você, 80% dos trabalhadores que passavam pela homologação, a lei não constava na rescisão. Então, a gente aqui chamava atenção, mandava voltar e fazia ressalva para que a empresa pagasse essa lei 7.238. Então, o trabalhador também tem que estar atento nesse período, quem é demitido. Buscar, pesquisar, se informar. O sindicato está lá, a gente está lá à disposição de todo o trabalhador para estar dando orientação. Então, é melhor que ele, antes de assinar qualquer documento, ele procurar orientação. Ok, muito bem. Bom, Natália, então, sexta-feira acontece a assembleia, todos estão aí sendo convidados, convocados até, não é? Os trabalhadores, não só de Santo Antônio de Jesus, mas os municípios que agora também fazem parte aqui do Sindicato do Trabalhador do Comércio. A gente deseja sucesso para vocês, que as solicitações, as sugestões sejam trazidas, não é? E que se chegue a um consenso para que essa carta de intenções aí da convenção, digamos assim, a pauta de reivindicações seja feita da melhor maneira possível. Muito obrigado pela presença de vocês. Pois é, Itajaí, a gente que agradece e lembra mais uma vez, na convenção, Jacilda falou bem, tem muita coisa que o pessoal não sabe. Por exemplo, o trabalhador recebe triênio, acha que é lei, não sabe que está na convenção. A hora extra é 100%, ele não sabe que está na convenção. Apesar da gente colocar no boletim e distribuir de loja em loja. Tem uma série de direitos que o trabalhador tem, e se a gente observar, a gente vai ver quebra de caixa. Temos estabilidade de férias após 30 dias quando volta. Tem uma série de direitos de área de viagem. Tudo isso é na convenção. Então, se a convenção não acontecer, agora com a outra atividade, você perde isso a partir de 1º de março. Você já imaginou o que é isso no bolso do trabalhador, não é? O quebra de caixa, por exemplo, que é 10% a mais, você já imaginou? Então, tudo isso foi o sindicato que conquistou e que está na convenção coletiva. Então, daí a importância de você que trabalha no comércio, pense direitinho, faça o esforço. Eu sei que quando a gente sai do trabalho, 6 horas, tá doido para ir para casa, porque tem outros compromissos, principalmente as mulheres que têm afazeres domésticos maiores. Tem jornada tripla. Jornada tripla, né? Exatamente. Mas faça o esforço, porque o que está em jogo é o seu direito de receber o seu salário integral com todos os direitos no seu bolso. Então, faça o esforço de sexta-feira, a partir das 18h30, na saída do trabalho. Quem sair 7, não tem problema, participa do mesmo jeito quem sair 8, mas vá participar da Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer dia 19, vai ser no prédio da Shalom Fardamento. Sim, ali vizinho ao sindicato. Pertinho do sindicato, porque é um salão maior, nós conversamos e achamos por bem fazer lá, porque é maior. Ao final, é claro, a gente vai estar dando os parabéns do sindicato, que vai estar completou agora dia 9, né? 28 anos. É um sindicato novinho, mas já de muita história. Já é de meia idade. E a gente espera que todos os trabalhadores estejam presentes. Ok. E agradece a você, Itajaí. Muito bem, obrigado, Natália, obrigado, Jailda, sucesso Jacilda. aí. Jacilda, perdão. Sucesso para vocês e que todos possam comparecer nesta sexta-feira, depois das 18 horas, lá no Sindicato do Trabalhador do Comércio de Santo Antônio de Jesus.